Estou aqui no Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes, na realidade na ilha de Guaratiba, na casa desse camarada que tem mais de 20 anos de carreira, já foi modelo, é ator e tem uma preocupação enorme com o meio ambiente, com os animais, com a natureza de uma forma geral. Ele tem uma ligação grande e ele cuida e faz por onde, né, preservar a natureza, que é o Vitor Fasano, que está me dando a honra aqui de um bate-papo. Tudo tranquilo, Vitor? Tudo, né? Prazerzaço estar aqui conversando com você, viu? Prazer, meu. Eu queria ir um pouco atrás, né, antes da gente começar a falar de meio ambiente, queria saber assim, você teve uma carreira muito bacana como modelo, né? E quando você era menino, você já tinha essa pretensão? Não tinha nem a mínima pretensão, eu nunca sonhei com isso, nunca pensei nisso, eu sempre fui um cara ligado à natureza, meus avós, minha família tinham fazendas, então eu cresci achando que eu ia ser ou veterinário ou agrônomo, e engenharia florestal talvez, oceanografia, eu sempre iria para esse lado das ciências também, que era uma área que me atraía muito, e também arquitetura, sempre gostei dessa área. Agora, meu avô, que mexia muito com cinema, ele fazia coleção de filmes, etc., e ele sempre falava, você vai ser ator. E eu falava, não, vô, imagine. Achava até estranho, né? Achava estranho, não é bem, não estou nem pensando nisso, né? Mas aí a vida foi encaminhando dessa forma, né? Assim, meio que sem querer. Eu comecei a fotografar também sem querer, foi uma coisa que aconteceu por acaso, mas que deu certo. Eu me lembro na época eu ia largar a faculdade e meu pai falou, não, imagine, vai largar a faculdade para fazer fotografia. Eu falei, pai, eu ganho muito mais fazendo uma foto do que trabalhando 8 horas por dia durante o mês inteiro. Será, né? Um cara feio como o Vitor, né? Fez tanto sucesso como modelo. Não, mas eu acho que os caminhos vão se abrindo e eu meio que fui pegando os caminhos. Quer dizer, não tinha nada definido do que eu queria fazer. Eu sempre soube que eu gostava da natureza, que eu gostava de lidar com coisas assim, que eu gostava da ciência, geografia, que eram matérias que eu sempre fui bem no colégio. Quer dizer, então era a área que me fascinava. E por acaso eu comecei a ser modelo e aí fui para a Europa, como todo mundo faz, fiquei lá 8 anos trabalhando principalmente entre Itália, Alemanha e França. Onde, inclusive, o modelo masculino é muito mais valorizado, né? Acho que aqui Milão, no Brasil... Em Milão, você começa a carreira por Milão, né? Porque em Milão você faz o editorial, você consegue fazer um book através de Milão. E depois você busca mercados como Alemanha, como Nova York, mais para ganhar dinheiro, né? Alemanha, os catálogos. França é mais para mulher, mas tem também um trabalho para homem. Agora, para mim, muito bom foi Milão. Eu fiz trabalhos lindos lá com vários estilistas na época, Gianni Versace, Giorgio Armani, Franco Ferrer, Enrico Coveri, várias campanhas interessantes. Mas não começou assim, né? Começou meio devagar, porque quando eu cheguei eu sempre fui alto demais. E era um problema, 1,95 para modelo é demais, você tem que ser 1,85, 87, né? Mas eu acho que aí a personalidade ganhava os clientes, entendeu? Eu acho que, inclusive uma vez o Gianni Versace me falou assim, querido parceiro meu, ele falou assim, qualquer roupa que você coloque, você se vê que você é uma pessoa educada. Então eu não posso dar essa roupa para um americano que é lindo, mas ele não sabe carregar a roupa, né? Não tem a elegância necessária, então, né, para estar ali. Todos os trabalhos foram trabalhos bacanas. Agora nunca é como é a carreira feminina, né? Ser modelo é para mulher, né? As mulheres têm carreiras astronômicas, assim, fantásticas, ganham, no caso da Gisele e outras tantas que já passaram, brasileiras, a Beth Lago, que acabou de falecer, querida. Todos têm a sua trajetória e é uma profissão linda, porque você conhece muita gente, aprende línguas, viaja muito e tem contato com pessoas interessantíssimas do mundo inteiro. Outras culturas, né? Outras culturas e você aprende principalmente a respeitar as outras culturas, a respeitar a diversidade, a respeitar o outro da forma que ele enxerga as coisas e você viajando pelo mundo, você dá mais valor para o seu mundo, você dá mais valor para a terra que você nasceu. E
que é o mais importante de tudo, eu acho, é perceber que eu sou brasileiro e que, de certa forma, eu sou embaixador do Brasil. Era essa a minha forma de levar as coisas sempre. De vez em quando, um trabalho ou outro na TV aborda, né, a coisa da moda, dos desfiles, enfim, como recentemente teve muita repercussão, né, um trabalho na Globo. Você acha que corresponde à realidade, de uma forma geral? Olha, eu acho que existe todo tipo de mercado, mas existe um mercado sério que precisa trabalhar, que é um mercado que você não tem tempo de fazer certo tipo de coisa. Você acorda, você tem clientes para visitar, agora deve ser diferente, porque com um videobook é diferente, hoje com a internet, né? Na época não existia isso, na época você tinha que, com suas fotos na mão, visitar todos os clientes em pontos diferentes da cidade, em outros países. Então, tinha que treinar, tinha que se alimentar, quer dizer, era um trabalho árduo, não tinha essa coisa de ficar noitada, não tinha nada disso. Nunca fui adepto à noitada, mas se você quisesse levar a sério a profissão, você não tinha tempo de ficar pensando em outras coisas. Até então, porque senão talvez nem teria muito êxito, né? Não, e eu acho que essa coisa você quis falar do tal book rosa aí, né? Também. Eu não vivi isso, não convivi isso, mas sei que isso existe de alguma forma. Mas certamente não são com os profissionais que estão trabalhando de fato. Eu acho que são profissionais que estão meio sem trabalho, né? Porque aí buscam alternativas quaisquer. E a televisão, quando chegou? Televisão também, de certa forma, foi meio por acaso, porque eu tinha voltado da Europa, não queria mais fotografar e queria me dedicar às coisas que eu sempre quis, que era natureza, preservação de espécies ameaçadas e tudo mais. E num dia eu estava num restaurante, a Cássia Kiss chegou e falou assim: nossa, estamos precisando de um ator como você. Eu falei: não, eu não sou ator, eu sou modelo. Fiz até muitos comerciais, quer dizer, eu entendo um pouco do negócio, mas não sou ator, né? Não, o Rolf Maia precisa te conhecer, a Glória Pérez precisa te conhecer, papapá, porque estão procurando um protagonista, com o seu jeito, um jogador de vôlei, papapá. E aí começaram a entrar em contato comigo e depois de longas conversas, afinal acertamos que eu iria fazer o personagem Zeca em Barriga. Frio na barriga, né, que deve ter dado. Bom, foi assim, eu acho também, eu pensei, se eu tiver que entrar para a televisão, não vai ser fazendo uma coisa aqui ou uma coisa ali. Já que me convidaram para fazer o protagonista, é a hora de eu seguir outro caminho. A porta se abriu nessa direção e é nessa direção que eu devo ir. E foi, o frio na barriga, eu não digo tanto, mas foi um esforço, porque naquela época as novelas tinham, os textos eram enormes. Também, né? Você fazia cenas todo dia de 8 páginas, 10 páginas, várias cenas, 30 cenas. Hoje em dia as cenas são muito menores. Não, e sem contar que a maioria das pessoas, nesse caso, já tinha uma certa experiência, né? Por exemplo, a própria Cássia, o Mário Lago. E a Cláudia Abreu, que eu trabalhei com as duas muito, né? Beatriz Segal, todos estavam em uma novela bacana, né? Que chegou na hora certa, com propostas, falava do lado científico disso tudo, do lado sentimental, de você adotar uma criança, de fazer um bebê de proveta e não sei o quê, tudo que estava muito... Que até hoje dá o que falar. Até hoje dá o que falar, porque é um sentimento dúbio, né? Bom, é meu filho, não é meu filho? Não, geneticamente não é meu filho, mas nasceu da barriga. Agora você me atiçou, como eu era muito noveleiro nessa época, você me atiçou até uma curiosidade. Na época, você lembra se você tinha um partido por uma ou por outra? Pela personagem da Cláudia ou da Cássia? Olha, tinha... Se eu não me engano, você era casado com a personagem da Cássia, né? Isso. E aí depois teve um envolvimento. Tive envolvimento por causa dessa história de que a outra estava carregando o filho. Exatamente. Então tinha esse envolvimento assim. Você chegou a pender para um lado, lá no seu íntimo? Olha, foi uma novela que eu usei totalmente do meu sentimento, do meu orgânico para trabalhar, né? Eu não tinha técnica nenhuma. E, no entanto, hoje, quando eu vejo muitas cenas, eu tinha uma sinceridade que eu adoro naquele personagem. E quando eu olhava para a Cássia, quando a gente contracenava, era tudo tão intenso, o texto era tão intenso, a dramaticidade da situação
era tão intensa que estava tudo à flor da pele. Ela chorava, eu chorava atrás, e ela é uma atriz excepcional. A Cássia Kiss é uma das melhores atrizes desse país, e densa, e concentrada e intensa. Então eu tive essa escola fantástica com ela sem contar a parceria que você acabou fazendo com a Glória, que nossa, deu muito certo em outros trabalhos, né? Foi bacana. Eu me lembro que nessa primeira trabalho não, mas em outros trabalhos, no segundo trabalho que eu fiz com ela, que foi Corpo e Alma, ela passeava comigo pela Lapa para mostrar o universo que ela queria que eu representasse, não sei o que. Foram parcerias muito bacanas, assim. E aí deslanchou, né? No começo, no primeiro trabalho, eu levei um susto, porque, como eu te falei, eram muitas cenas, muita decoração que eu não estava acostumado, muita dramaticidade, e nós acabamos com uma novela com 240 e tantos capítulos, coisa que não era muito normal. E eu me lembro quando estava para acabar, nos 180, 180, 190, nos foi avisado que teriam mais 50, 60 capítulos. Sim. E aí foi uma choradeira, porque já era dramática a situação, imagine continuar aquilo por mais tempo. Mas foi uma novela de muito sucesso, foi uma novela que até hoje se fala muito dela. E eu comecei logo com um tapão na cara, né? Não foi uma passagem, foi porrada. Foi porrada de tudo quanto é sentido. E eu me lembro que depois desse trabalho eu fiquei um ano parado, assim. A Globo falou, não, sente aí o que você quer, porque eu saí meio assustado do primeiro trabalho. Exaurido, eu lembro que teve uma repercussão muito grande, não só a novela, mas o fato da sua atuação, da sua presença ali. Ah, claro. Eu lembro que causou um impacto muito grande pela beleza, né? Eu não acho ele bonito, mas as pessoas... Tudo bem, relaxa. Eu lembro, gente, aliás, você me fez até lembrar, eu lembro que tinha cenas que o Vitor, às vezes, tomava banho e o pessoal, nossa, ele tá pelado, não sei o que, eu falei, gente, meu Deus do céu. De certa forma, sempre, eu gostava que a Glória me falava que ela tinha um aparelhinho lá de Ibope, ela vivia com esse aparelhinho. E ela, quando por acaso o personagem estava de sunga branca andando na praia, ela via que dava uma ligeira acentuada. Por que será? Então ela começou a escrever nos textos Zeca na praia pensando de sunga branca. Olha! Então, e parece que aquilo lá ajudava lá no Ibope e tal, e no sofrimento do Zeca, que era um esportista e tal, então tinha tudo a ver essa relação. Né? Agora, você me adicionou uma outra coisa aqui. Eu sou louco por teatro, né? Louco por teatro, pela arte representada de uma forma geral. Claro. E aí, por conta disso, né, já sempre me perguntam, você nunca teve vontade de fazer? Gente, mas eu não consigo decorar nem Eu Te Amo, que geral fica falando, tipo... Aí eu fico pensando, quando você foi convidado, você passou esse tipo de pensamento também ou não? Você pensou, gente, como é que eu vou decorar uma frase? Como é que é? Não passou. A Globo... Porque eu fico perplexo, Vitor. Desculpa eu estar te interrompendo, mas eu fico realmente perplexo. Eu sei que ser ator não é decorar texto, mas também tem que decorar. Tem que decorar. Isso. Tem atores que decoram com mais facilidade, tem atores que decoram com mais dificuldade, mas depende muito também da história, depende muito do quanto você está enfronhado na personagem, depende muito se a cena está bem escrita, é mais fácil decorar. Se você tem ele já na sua mão, é mais fácil decorar, porque você sabe como ele pensa, sabe como ele reage. Então, eu acho que depois você aprende, como tudo é treino, né? Você aprende e faz. Agora, é importante de ter a fala decorada, porque aí você começa a interpretar, né? Você começa a pensar na fala e ela vem com a naturalidade, com a densidade dramática que ela tem que vir, né? E não fica uma vomitação de palavras assim à toa. Então, eu, graças a Deus, eu trabalhei com gente bacana, com diretores excepcionais. Wolf Maia, o primeiro diretor que trabalhei, foi muito bom, porque ele sabia exatamente colocar aquela situação dramática para nós, atores. Eu acho que ele é o melhor diretor de ator que existe na televisão, e existe uma alegria quando ele dirige o ator, porque ele é ator, ele gosta de dirigir. Motiva, né? Então tem todas essas nuances assim, né? Mas é uma profissão fantástica, cara. Eu acho uma profissão linda, principalmente
fora o blá blá blá, fora essa coisa toda, na hora que você entra no set para contracenar com um colega seu, você olha no olho dessa pessoa e começa a trabalhar, aí é que é bonito, entendeu? Aí é que você vê umas nuances na minha personagem, na personagem da pessoa, aí você vê o olhar, você passa a ser o personagem, você mesmo e o crítico do que está acontecendo. Então tem 3 cérebros trabalhando ao mesmo tempo, e eu imagino que o outro ator também esteja pensando, pô, o Vitor está mandando bem, ou não está mandando bem, pô, ele fez aqui bacana, ele fez assim, eu vou fazer assim. Na hora dá uma pirada, né? Não, na hora você pira, principalmente se existe um silêncio, né? Se existe aquele engajamento de toda a equipe que observa o trabalho sendo executado e quando você acaba a cena e você fala, pô, fiz bem ou fiz mal, porque na hora você sabe se você fez bem ou fez mal, e se a intensidade estava certa ou não, e se rolou, né? Porque muitas vezes você fez a cena e pode não ter rolado a cena, porque os Você acha que foi tudo e quando vai ver foi médio, não, né? Quando é boa você percebe na hora, porque existe uma engrenagem dos 2 atores com o que estão fazendo, é bacana e é uma felicidade, né? Se essa acabar e falei, pô, fiz a decisão certa, porque muitas vezes, eu acho que não tem ator ruim primeiro, eu acho que tem ator que define o caminho que vai atuar errado ou não, dependendo da situação. Ele pode optar por um caminho meio exagerado, ele pode optar por um caminho mais tranquilo, mais dramático, menos dramático, mais intenso, menos intenso, e é nisso que ele erra. Porque o público é aquela incógnita, você não sabe como é que o público vai reagir. E às vezes uma opção certa... Eu acho que você está sendo tão cordial com seus colegas. Não, porque tem ator ruim. Nossa, Não. Eu sei, você não vai falar que você é um querido. Não, eu sinceramente, por exemplo, no assim Brasil, como tem arquiteto ruim, como tem desenhista ruim, não, mas você tem vê, ator por exemplo, ruim. mas Você olha e você diz, gente, para. Eu sei o que você está falando, mas na realidade o que eu estou dizendo não é nem isso que você está pensando. Eu estou dizendo que o ator erra na escolha da interpretação. Ele não erra se ele fez mal. Não, ele errou porque ele errou a condução da cena, ele errou a escolha de como ele vai conduzir a personagem. Sim. E aí ele erra feio. Então um personagem que é over, mas aí por nesse exemplo, caso eu acho que já é um ator preparado. Porque um ator ruim, ele pode pegar a melhor oportunidade. Não vai para frente. Olha, eu não sei, quando o primeiro trabalho que eu fiz com a Cássia, ela chegou assim para mim e talvez vendo a dificuldade, né, o medo estampado na minha cara, ela falou, Vitor, quando você não souber o que fazer, sinta, o sentimento vai estar sempre certo. E ela falou isso para mim e eu fui nisso. Então se eu estiver sentindo, eu vou estar certo. Mas sabe o que eu achei muito legal? Que até você falou aqui, é que nesse seu primeiro trabalho na TV, que teve uma repercussão enorme, e graças a Deus positiva, que você não tinha isso mesmo que você falou, como você não tinha experiência, então você entrou autêntico mesmo. A alma aberta. É como eu vejo, não tem aquela manha, não tem aquele vício. E entendeu? eu vi cenas, como eu já te disse, lindas, dele com o pai, dele com a mãe, dele com uma das meninas. Eu vi cenas assim e falei, poxa, hoje eu acho que eu não faria tão bem isso aí. Faria. Não, porque tinha um frescor que hoje talvez eu não tenha. Tinha uma naturalidade, uma dor que talvez hoje eu não empreste tanto essa dor, entendeu? Então, eu fiquei positivamente surpreso com algumas das cenas que eu fiz lá, não todas que eu não lembro, não fiz, mas algumas eu falo, puxa vida, que bacana que ele era esse sujeito, né? E fiquei feliz. Ô Vitor, eu queria tocar num ponto um pouco mais delicado, se você não quiser falar também, eu vou respeitar perfeitamente. Claro. Que a gente estava falando, você fez logo, pouco tempo depois, você fez o De Corpo e Alma, que teve aquela triste passagem, né? Da morte da Daniela Pérez, que foi brutalmente assassinada por um colega de vocês. Eu fico imaginando, gente, é uma loucura isso. Na hora, gente, eu por mais que eu tente me colocar no lugar de vocês que estavam no ambiente, eu não consigo. Então eu queria que você
desse uma noção. Como é que viveram isso ali no momento, ali sabe? Olha, foi uma barra pesada, né? Mas Porque é uma coisa inimaginável, né? inimaginável, nenhuma novela fez tão bem feito a história da realidade, né? Foi uma coisa triste, a autora, a Glória, continuou escrevendo a novela, eu nunca pensei isso, que alguém pudesse fazer isso numa situação tão dramática, nunca pensei que um colega de trabalho pudesse fazer uma coisa dessa, mas a minha opinião pessoal é que foram erros consequentes, entendeu? Então, eu acredito que a mandante tenha sido a esposa do Guilherme, porque, não sei, pela voracidade do crime, não é coisa de homem enfiar 300 tesouras numa pessoa, tesourada, facada. Eu não sei, eu sei que foi Eu não um lembro drama exatamente, imenso, mas foi triste para todo mundo. o personagem que você fazia, chegava a ter muito contato com a Dani, com o Guilherme? Não. Nenhum. Né? Quer dizer, elas faziam parte de um café onde eles dançavam e eu fazia parte do tal clube de mulheres e eu era um prostituta e tal. Então a gente não tinha muito contato, não. Mas estávamos todos no estúdio sempre, nos víamos sempre. E eu era uma conhecia relação bem. cordial, amistosa. Quer dizer, conhecia bem a Daniela por causa da Glória. Eu conhecia Sim. bem a Glória, frequentava a casa. Inclusive a Daniela tinha feito Barriga de Aluguel também. Também, exatamente. Né? Então acho que foi muito delicado para todo mundo, muito triste Você fica sem não tenho nem o ação que na dizer, hora, né? Sem ação, você não sabe o que fazer, entendeu? Passou. Vamos falar agora quer dizer, antes pra gente fechar desse seu lado ator, por que você não faz teatro? Eu fiquei pensando aqui. Cara, é gozado. E você gosta de teatro? De vez em quando eu vejo você nas estreias, é uma coisa que você gosta, que você mas prestigia. eu vou na estreia mais por causa dos meus colegas, entendeu? Inclusive essa semana o nosso querido Wolf está inaugurando aqui na Barra. Exatamente. É na quinta-feira, né? É sexta. Então, cara, eu vou para assistir os meus colegas. O teatro, para mim, eu nunca fui convidado para fazer uma peça que eu realmente quisesse fazer. E outra, que eu tenho uma ligação bacana, interessante com a câmera. Eu vejo a câmera, eu quero interpretar para a câmera, entendeu? No teatro, assim, além de não ter tido vontade de fazer personagem nenhum, não me convidaram para nenhum projeto que realmente me seduzisse. Já era para eu trabalhar com a Marília Pêra uns anos atrás, já recebi alguns convites de diretores interessantes, mas eu não tinha vontade de fazer o que estavam me oferecendo, entendeu? E eu acho que para você fazer teatro, você tem que estar realmente afim de fazer aquilo 4 vezes igual no fim de semana, quinta, sexta, domingo. Você precisa realmente estar se divertindo no palco. E eu não tive essa sensação, essa necessidade ainda. Bacana. Agora vamos falar da sua paixão, né? Que é o meio ambiente, né? De uma forma geral. Você ama os animais. Desde sempre, né? Você falou, né? Que desde pequeno a sua avó tinha fazenda e, né? Olha, eu tive uma avó que era excepcional, porque ela sem saber que existia essa história de meio ambiente, natureza, não sei o quê, ela contava história para nós crianças, histórias sobre o meio ambiente, sobre a formiga que subia na árvore, sobre os insetos, sobre os pássaros. Histórias tão interessantes que a gente ficava extasiado e maravilhado com a história, que era muito mais bonita do que a natureza em si. E naturalmente depois, exercendo um fascínio, né? Um fascínio, sendo que todos em casa somos apaixonados pela natureza, pela preservação. E o mais engraçado é que muitos anos depois eu fui achar esse livro, que quando ela aparecia com esse livro, as crianças tremiam de felicidade, e eu fui ver que era um livro de direito, que não tinha nada dentro. Jura? Ela ia inventando essas histórias pra gente e nos fascinou e transformou as nossas vidas, né? Eu sempre gostei, você vê, tanto é que eu moro numa floresta, eu não me vejo morando numa cidade. Eu gosto de estar perto da cidade, gosto de estar perto
das delícias da cidade, mas não me vejo morando dentro de uma delas, porque eu gosto do silêncio, eu gosto de estar em silêncio muitas horas por dia, eu gosto de contemplar esses sons que vocês estão ouvindo por aí e observar. Eu gosto de observar, sempre fui muito observador e gosto de educar as pessoas, no sentido de pensarem e prestar atenção no meio ambiente que está ao seu redor. E se você prestar atenção nesse ambiente que está ao seu redor, na árvore do seu jardim, qualquer coisa assim, você vai prestar atenção no que está acontecendo no mundo, com essas mudanças climáticas agressivas que podem destruir esse mundo que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar. Que é tão importante, né? Mas parece que as pessoas não se dão conta ainda. É né? incrível, olha, por mais que as catástrofes estejam acontecendo a toda hora, em qualquer lugar do mundo, são chuvas, são secas, são terremotos, são essas mudanças climáticas que aconteciam mais esporadicamente, estão acontecendo toda hora em qualquer lugar. É verdade. Então, não existe mais um clima ameno, não existe mais um clima equilibrado. As chuvas ou vêm de mais ou vêm de menos. Não tem aquela chuva que vem todo dia, porque eu me lembro dessa época que tinha chuva todo dia e tinha sol todo dia. E você tinha sempre um clima equilibrado. O ano passado, por exemplo, aqui eu vi palmeiras torrarem, porque ficaram 4 meses sem uma gota d'água. E eu comecei a falar, poxa, será que vai mudar com tanta agressividade assim, de um ano para o outro nós já vamos ter uma mudança tão repentina? E de fato sim, porque se você vê em alguns lugares do mundo, os lagos já secaram, rios já secaram, florestas se foram, espécies se extinguiram e outras a caminho da extinção. E fico muito chateado que eu ainda não tenha conseguido, durante a minha vida, ter tocado as pessoas suficientemente para elas perceberem essa maravilha em que esse contexto que a gente vive, as espécies que... Imagine um tigre, aquele bicho laranja, deixar de existir na Índia. Imagine um leão, aquela figura que quando ruge à noite treme o chão. Eu já fui diversas vezes para a África e o rugido do leão não é um som, é uma reverberação é um trepidar de um urro. Quer dizer, são coisas fantásticas que a natureza apresenta e que você não desfruta, que você não aprendeu a gostar. Os elefantes, o comportamento das famílias de elefantes, da matriarca, sendo a fêmea mais velha, como ela aprende durante os 80 anos de vida, como conduzir a manada. Quer dizer, existem tantos fatores. Isso que você está falando é tão lindo. Até me remeteu uma postagem que você fez no Facebook recentemente sobre o fechamento do Zoo. Eu ia até compartilhar, eu falei, gente, ele falou tudo que eu penso, assim, numa frase que você falou assim, gente, se os hospitais públicos não cuidam das pessoas que precisam, imagina os animais dentro do zoológico, lá presos. As pessoas não consideram os animais como seres vivos, elas consideram animais como coisas. Uma coisa, ou as plantas. É verdade. As pessoas não acham que só nós humanos somos merecedores de atenção. E existe toda uma vida em volta de nós, importantíssima, que é uma simbiose de vidas. Né? Nós devemos perceber que nós somos mais um desses componentes que fazem esse equilíbrio dessa natureza fantástica. Sendo esse guerreiro que você qual a sensação que te dá quando você pensa assim, gente, aquele macaco está enjaulado ali. Nossa. E aí todo mundo passa e olha e tira foto, é brabo, né? Eu estava até comentando outro dia, comentei no Facebook sobre a morte daquele leão Cécio, que o caçador, um dentista americano, foi lá, pagou e entrou na reserva e matou esse leão que era estudado pela uma equipe da BBC e tal. Causou uma comoção mundial imensa, tanto que nenhum paciente dele falou que seria mais atendido por ele. Ele foi expulso da cidade que ele morava, ele teve que sair da cidade que ele morava nos Estados Unidos, tamanho ódio que ele causou por ter matado esse leão e o mundo inteiro compartilhando disso tudo. No entanto, outros milhares de leões são mortos todos os dias e ninguém sabe, ninguém fala nada. Então eu fiquei pensando, o que move o ser humano a se movimentar com a morte de um leão e não o move para se mexer em relação aos outros leões que estão sendo mortos todo dia, ou qualquer assunto relacionado, entendeu?
Por que que uma... É por conta da mídia mesmo. Não, que mas eu acho que a mídia fez esse leão especificamente criar uma relação de afetividade. Mas não foi uma mídia, né? Foi uma coisa espontânea de Facebook, das redes sociais. Quer dizer, então, qual é a palavra, qual é o gesto, qual é a intenção que você tem que dar numa notícia para ela ser importante, para ela seduzir quem está lendo? É isso que quem descobrir essa vantagem vai ficar milionário. Quem descobrir o que move a humanidade. Porque ninguém sabe o que move a humanidade. É verdade. Às vezes um assunto bobo move milhões de pessoas no mundo inteiro, e um assunto importantíssimo, como por exemplo os milhões de crianças mortas na África todo dia, ou a fome na África, as guerras civis na África, não movem pessoa nenhuma. Um atentado na França em que morrem 30 pessoas, o mundo inteiro se comove e ninguém se comove com a África abandonada. O que move as pessoas a se preocuparem com 30 pessoas francesas e há milhões de pessoas no Oriente Médio, na África, não dão a mínima? Como você faz essas pessoas prestarem atenção nesses absurdos que acontecem com a espécie humana? Eu não sei, você talvez não saiba, ninguém sabe, porque se tivesse descoberto essa fórmula, nós teríamos agido, nós estaríamos agindo para consertar essas mazelas do mundo. Né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas são muito egoístas, né? Então elas só se preocupam quando chega nelas. Se faltar água na minha casa, aí eu grito, vou pro Face, faço tudo. Enquanto não faltar, para mim tá ótimo, eu não preciso nem economizar. Mas é triste, isso tem que mudar, né? As pessoas tinham que pensar um pouco mais no coletivo, tinham que pensar mais que juntos todos poderíamos ser mais fortes, que a união faz a força, aquelas coisas que a gente ouve falar, mas não pratica, né? E no caso do nosso governo, por exemplo, essa desgovernabilidade, essa bagunça está afundando o país pouco a pouco por causa das diferenças políticas de um bando de incompetentes. Estão afundando o país inteiro, estão botando a perder tudo o que foi feito nesses últimos 18 anos, estão botando a perder por causa do bolso, que eles querem segurar o bolso, querem ter dinheiro não sei aonde, querem desviar dinheiro, querem corromper. Então, nós estamos passando por um momento aqui no Brasil muito delicado e nós, brasileiros, não estamos reagindo. Eu fico pensando, não é possível que a população não reaja a tudo isso que está sendo jogado na nossa cara todo dia, da corrupção, da deslealdade, da bandidagem, das mentiras, e a gente vai aceitando tudo normalmente. A gente enche a praia de Copacabana no Réveillon com 2 milhões de pessoas festejando a virada do ano, não conseguimos colocar 100 mil pessoas numa manifestação, seja ela qualquer, entendeu? Seja qual manifestação for. Você tem participado disso? A última manifestação, eu fui em todas. A última manifestação em Copacabana, eu fiquei com vergonha de sair na rua, voltei para o carro e fui embora. Porque eram tão poucas pessoas que eu falei, não é possível que isso aqui está acontecendo. E peguei o carro e fui embora. Eu falei, não vai adiantar eu estar me manifestando aqui, entendeu? Tá certo. Porque é uma pena, né? Porque é um país gigantesco, riquíssimo. Quando você viaja pelo Brasil, você fala, como é que esse país pode estar nessa crise? Como é que esse país, com essa estrutura inteira, com essa robustez, com essas terras plantadas, com essas florestas, com essa população, como é que esse país está atravessando uma crise dessa? Verdade, é triste, né? É roubo, é falcatrua, é malandragem, sem parar. Então, não sei. Ô Vitor, para a gente encerrar, te agradecendo muito já, né? Obrigado. Você está contratado da Record? Sou contratado Agora? da Record, isso. E você está com algum projeto? Eu fiz uma participação no Conselho Tutelar e fiz uma participação como Herodes num seriado também, que foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer. A gente nunca acha que vai fazer um personagem histórico, bíblico, e quando te dão o personagem, você fala, é diferente, finalmente. Né? Então eu fui estudar todos os diversos Herodes que já fizeram por aí, diversos atores já interpretaram, a história da Bíblia, a história que conta no Novo Testamento, no Velho Testamento, e fui me enfronhar e fui fazer esse cara com nuances de caráter e tudo, que eu imaginei alguém com tanto poder, alguém com tantas mulheres, devia ter uma certa
fastídio, devia ter um certo fastídio dessa vida chata, que tem que resolver problema, entendeu? Então eu fiz ele meio assim, enfastidiado, foi bacana. É bom. Eu acho que uma coisa que você não perdeu é essa coisa da autenticidade mesmo, né? Vou, vou fazer do meu jeito, sem frescuragem, sem... Não. Não, eu acho que essa é a vantagem de você ter vários atores, né? Porque cada ator, nenhum ator é igual ao outro, porque cada ator teve a sua escola, a sua infância, os seus sofrimentos, as suas alegrias, e ele será capaz de interpretar qualquer outro personagem da única forma possível que só ele sabe fazer. Então não existe um mesmo personagem interpretado por ator Não tem como. é sempre de acordo com a sua observação. Porque o ator é diferente, entendeu? Então, por mais que existam diretrizes, a alma é de quem empresta, entendeu? Então, foi bacana fazer o Herodes, que eu fiz diferente de todo mundo e para mim foi ótimo, entendeu? Bom, né? É. Para o público, eu acho que melhor ainda, né? Ver esse camarada aqui, 2 metros de altura, atuando muito bem. A gente só tem que agradecer. Vitor, muito obrigado mesmo por você estar recebendo a gente aqui. Obrigado. E o Vitor, eu faço questão de falar que o Vitor é super acessível. O pessoal gosta de falar do Vitor. Pô, o Vitor deu um soco lá no V, sempre voltam, né, nessa história. Cara, o Vitor é um camarada que eu já falei com ele outras vezes, sempre me recebeu bem, tá me recebendo aqui na casa dele. Não tem frescura, enfim, embora ele humilhe a gente, que ele tem mais de 400 animais aqui, eu achava que gostava de bicho, eu com meus 2 cachorros, nem vou falar nada. Agora, essa história porque existe uma coisa, você quando quer fazer uma entrevista, você chega, por favor, eu posso fazer uma entrevista? Você não enfia o microfone na boca da pessoa e vem agredindo ninguém. Então aí está a forma de abordar. Eu acho que qualquer pessoa educada, ela é atendida. É impossível eu não atender uma pessoa educada. A primeira vez que eu falei com você, inclusive, foi lá no Leblon, claro que você não vai lembrar, porque é muita gente. E eu confesso que eu estava um pouco inibido. Aí eu falei assim, o não eu já tenho, vou lá falar com ele. Aí você falou assim, eu falei, Vitor, a gente pode gravar com você? Não sei o quê. Aí você falou, claro que sim. Eu falei, opa. Não existe... Não existe uma forma de você receber o bem, você doar o mal. Não existe, né? Então, se você vem com boas intenções, você vai receber de volta boas intenções. Agora, se a tua intenção é outra, aí com certeza você não vai estar bem. Pô, bom demais. Obrigado pela sua boa receptividade. Obrigado a vocês. Obrigado mesmo, de coração, tá? Valeu, até a próxima.